E aí, pessoal, estou aqui com Luan, com o professor, e hoje a gente vai fazer aqui uma decklist com vocês, de um evento que ele participou. Vamos contar um pouquinho mais, já abrindo a temporada 2027, Luan já está largando na frente, foi, como vocês viram, campeão do nosso primeiro regional aí da temporada 2027. Fala aí, Luan, tudo bem? Fala, galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o deck profile do Dracoteu Branded. Pra alguns o deck tava morto, mas pra mim, o deck continua no coração e pra mim ainda é o melhor deck do jogo, que o Tani não existe, tudo modinha, entendeu? Legal, e aí, Luan, fala o seguinte, como é que foi a história de você? Como é que você parou nesse regional hoje? Nossa, eu vim ontem, joguei 3 Last Chance, perdi todos na semi, fiquei um jogo, tipo assim, pra vaga. Cheguei a jogar, tipo, um jogo contra a Arcana, pra ter ideia, tipo, ficar vendo o cara lançar moeda, o cara falou que a moeda é inerente. Tipo, e aí hoje, uma depressão de ontem pra hoje. Aí hoje, não, vamos jogar o regional, e vamos lá, joguei, me inscrevi no primeiro. Quase me lasquei, comecei com o Game Loss, porque o jeito me levou pra mesa errada. E aí quando eu falei, pô, e aí, não vai ter jogo? O cara falou, não, é aqui. Aí ele, começa com o Game Loss. Mas eu, pô, foi o jeito que me levou errado, Game Loss. Faz o side aí, escolhe quem começa. Aí eu fiquei, pô, eu vou ter que ganhar duas já. É aquilo, né? Pra quem não nasceu herdeiro, corre dobrado. Nós vamos falar até dessa história aí, das suas matches, como foi essa saga aí, que até estava atrapalhando, mas tudo deu certo no final. Mas nós vamos fazer a decklist do seu deck. Antes de falar qual que é o deck que você jogou, por que desse deck, cara? Cara, então, vamos lá. Hoje a gente tem a vertente do Branded puro, que é muito mais forte, porém o Dracoteu, agora com a banlist, ele vira um deck menos visado. E um deck extremamente mais skill player do que era antes. Antes era um pouco difícil de masterizar as jogadas do Dracoteu, porque é muito simples, você joga, baixa as traps, passa o turno. Só que você saber as interações e tudo mais é a parte mais difícil. Eu acredito que eu já estou 8 meses com o deck, vim desempenhando. Na local, ganhei o Yu-Gi-Oh! Day 5-0. Vim jogando os semanais, ganhando todas as partidas que eu joguei de Dracoteu. Então continuei porque eu acho que é meu forte, acho que é um deck que ninguém esperava. E eu fui o único Dracoteu que eu vi jogando Continental. Com certeza tiveram outros, mas na mesa jogando eu só vi o meu. Legal, e o Dracoteu então tá mais vivo do que nunca, né? E uma frase que o Marco costuma sempre falar é o seguinte: se você vai bem na sua local, você pode jogar bem em qualquer outro campeonato. E aí o Luan é a prova que isso dá certo. Vamos pra decklist então? Apresenta aí esse Dracoteu pra nós. Vamos lá. De main deck, aquele padrão, que são 2 albás branco e 1 albás preto. O albás preto tem que usar, loucura, jogar com aquela vertente magista que usa 3 albás branco. Aí você complementa com uma Eclésia só porque hoje o deck não precisa de duas. Acho muito em excesso, 2 Eclésia. Você joga com 2 Cartésia. Cartésia ela é legal, abrir com a mão. Ela é muito interessante porque se você abre com ela na mão, você dá special dela quando tem uma base no grave, então acho que 2 não é nem um pouco redundante. A galera normalmente gosta de usar uma, mas acho que 2 é essencial. Aí hoje, por conta da falta de volume de jogada do Dracoteu, você tem que aumentar um pouco a engine de Branded, então você joga com uma Quen, porque ela pode reviver o Mirrorgente, pode reviver outra Eclésia, ela pode sempre reviver monstros que citam o Fallen of Abad ou o Fallen of Abad, então isso ajuda você a interagir mais do turno do oponente. Aí eu estou usando, diferente de algumas builds que usam um Aluber, eu estou usando 2, eu acho que é um normal summon excelente para buscar Branded Fusion, High Spirits, então acho que você precisa ter 2, porque nem sempre você quer fazer o descarte da Opening. E agora indo para as magias do Branded, estou usando 2 Opening, uso 2 Opening ao invés de uma, porque é muito relevante você não poder ser destruído agora nesse meta de Qtani, fora que é um power card, então o Qtani às vezes vê isso aqui na sua mão, tem muito o que fazer quando você vai chegar na Branded Fusion, você obriga ele a obrigatoriamente buscar Ashe para balsar ela com a Remix, e às vezes quando ele revela essa carta no topo do seu deck, ele é obrigado a banir ela em vez de banir outro starter. E aí a melhor carta do deck, que é melhor nesse deck do que no Branded de puro, que é a Branded Fusion. Branded Fusion esse deck é incrível. Sempre que eu starto de Branded Fusion, hoje eu não vou mais pra play da Eclésia 5. Eu vou sempre pra play, eu jogo o Albaz junto com o Pan, e o Pan destrói o Titanic Eclésia, já gera interação na end, gera carta Dracoteu, então acho essencial. Melhor carta do deck, hoje no geral, é o High Spirits, porque ela mostra, joga uma carta pro cemitério, gera uma interação a mais, busca um Albaz branco. Se você já tem Albaz branco ou Albaz preto que seja, você pode buscar uma Cartésia, uma Eclésia, uma Quen, e assim por diante. E agora, encerrando a Engine Branded, a gente começa a Dracoteu, a gente usa 2 Luquias, tá? A Luquias é interessante usar 2, você pode jogar com uma também se você quer reduzir mais a build de Dracoteu. Going Second, a maioria dos jogos saía essa segunda Luquias, eu jogava com uma só, porque Going Second nesse formato de Board Breaker, mostrar pro Qtani que você tem uma outra Luquias no deck ele colocar no topo, significa que você vai ter uma carta a menos para interagir com ele na mesa. Isso nem sempre é boa. Faimena, a gente usa 3. Tem gente que fala, não, mas você não quer dar Faimena no turno do cara, porque não tem mais spell, joga com 2, joga com uma. Até acho que dá pra jogar com uma, dá pra jogar com 2, mas eu gosto de jogar com 3. Afinal, eu ganhei porque eu tava contra um Branded, eu deixei ele jogar. Quando ele falou fim da main, eu dei Faimena, fiz Atalhon, e esse Atalhon, em vez de voltar as minhas cartas pra mão, voltou as 2 fusões que ele tinha jogado pro Grave, ele não teve interação na end phase, e eu acabei vencendo aí a partida. E aí vem uma de cada das cartas que são bricks, né? Que é a Frixil, o Pan, o Mululu e a Urgula. Cada uma tem seu papel importante, não dá pra hoje jogar com 2 Urgula, 2 Pan, porque o deck não pode fazer isso, porque é muito brick. A Frixil, ela é um card interessante, porque Going First ela é muito forte, principalmente na matchup contra Branded, porque você dá Branded Fusion, faz o Albion bane o Albaz da Frixil e faz o Secretário, e aí você já fica um pouco mais tranquilo contra Branded contra Dunzer. Mas com esse Second ela é horrorosa. Talvez contra Branded eu ainda tenha mantido um jogo ou 2,
porque pra chegar nessa play de Secretarium, pra não deixar ele trazer a base interagindo, a Ecclesia interagindo e tudo mais. Mas de resto, contra as outras matchups sempre saem do segundo, porque não tem necessidade, porque o segundo você sempre vai dar prioridade pra mandar o Pan, o Gula, ou o Mululu, pra servir como board breaker. E aí as spells, eu jogo o Maqueto. Keto é a melhor carta do deck, não tem como contestar, tanto que foi a primeira carta que foi hitada. É uma carta que gera interação, gera fusão de um Spellcaster ao dragão. Aí a Branda de Fusion do deck, que era a Ru, carta sensacional. Muitas vezes eu consegui setar as 3 traps por conta da existência dessa carta. Então, hoje o deck precisa dar muitas voltas para setar as 3 traps. Tanto é que por conta disso, eu tô apenas com uma Flame e uma Sting. A Flame, ela é incontestável, é 100% dos decks que usam Flame. O que vem aqui é a questão da Sting. Muita gente está usando Horn para irritar o normal Summon do Qtani, que ele é muito frágil nesse sentido. Porém, eu prefiro a Sting, porque contra o Qtani a gente tem muitas outras interações nesse deck, então é melhor você tentar se prevenir com a Sting tirando outras cartas. Eu usei muito para tirar follow-up, que o Qtani ia fazer no meu turno. Eu deixava a Sting lá, eu via que ele não ia usar, quando ele dava remix, eu tirava com a Sting as cartas que mais me ameaçavam se a remix pegasse pra mão. E aí, para finalizar, a gente tem a parte dos board breakers. Isso aqui foi tudo em Guine. Essa carta se pode se considerar em Guine ou não, que é a Fallen Virtues, depende do seu ponto de vista. Eu acho que na versão com Dracotale eu considero ela mais um board breaker do que em Guine. O Guine, a parte de Guine dela é mais um extender, a longo prazo. Mas no Branded eu acho que ela é realmente a Guine, porque ela faz dropar a fusão. É que o Dracotale, ele só vai querer dropar o Titaniclad e o Albion, nada mais isso. E você dropar mais fusões do que o Albion não te gera mais nada, porque você só tem a Fallen. E às vezes você tem que decidir entre fazer o Titaniclad para invocar a Quen ou guardar a Quen para um possível Grand Gnaul mais tarde. E aí, como os board breakers mais genéricos, 2 droplets, muito forte, Go in Second, contra Dunzi, destrói o Dunzi, o Dunzi não joga contra droplet. Aí, melhor card Go in First, que é o Forbidden Crawl, justamente, porque eu queria usar a Crawl, mas eu não consegui espaço no extra deck. Sou sempre da teoria que é melhor você usar cards Go in Second no seu deck do que Go in First, porque a Engine já é Go in First. Sua Engine sempre tem que ser Go in First para você tocar o board. Então você usa as cartas que são melhores Go in Second. A Crawl não é uma delas, mas eu não tinha espaço no side, então eu resolvi arriscar colocar no main, mas ela sempre sai indo em segundo e a Droplet sempre sai indo em primeiro. Tá? Porque elas fazem papéis opostos no meu deck. É muito bom contra Qtani, é muito bom contra Yumi, é bom contra o Branded. É bom também quando você começa com ela, você acha que o cara vai limpar teu board de qualquer jeito e vai te matar. Você dá Crawl num bicho seu que ele não consegue tirar. Então você tá garantido que você vai vir à volta. E pra finalizar aqui, os board breakers, eu uso 3 Super Poly, tá? Porque hoje é o melhor board break do formato. A melhor carta do deck pra mim é a Forbidden Crawl, mas no geral o Super Poly é o melhor board breaker do formato, não tem como contestar, ainda mais no deck com Albaz, que você pode baixar o Albaz da Super Poly, você consegue na Mirror, contra o Mirror Jade, você dá Super Poly porque você tem prioridade e não deixar o Mirror Jade dar efeito pra destruir. Então é um card, assim, que pra mim esse card tá 3 na loucura, mas eu acho que o formato fica saudável porque esse card tá 3, porque senão ia se fazer os campos e não tem como quebrar. E aí alguns consideram como board breaker, mas eu acho que hoje é mais uma carta de controle, pra quando você toma um hand trap você tira mais uma carta da mão do cara, que é justamente a Talents. Alguns momentos eu ganhei jogos porque eu escolhi comprar 2, porque eu não vou em Second, ela sai, porém, como ela tá no main deck, quando eu perco dado no game 1, ela serve pra eu comprar 2 e achar os board breakers. E aí, a última carta Spell é a Khaled, que hoje, pelo fato do deck não usar Ashe, você tem que ter a Khaled pro Fualos, pro Purulha, pra própria Ashe, que atrapalha bastante o deck. O Albaz Branco é uma carta extremamente forte, mas como toda carta extremamente forte, é uma carta que toma todas as hand traps do jogo. Então, toma Impermanence, Veiler, Ashe, Belly, toma tudo. E aí, pra finalizar, pra achar esses board breakers pra jogar, 3 Fualos. Assim, não tem como não jogar de Fualos. Porque hoje o formato de hand trap é muito difícil, porque você jogar com as hand traps contra Qtani não tem como, porque o Qtani vai olhar até o topo do deck, vai ver 2 hand traps e você se fudeu. E enquanto ele vai olhar o topo do teu deck, vai ver 2 board breaker, ele vai ter que banir um, mandar o outro pro fundo e rezar pro teu top deck não ser algo extremamente relevante. Tá? Quantas cartas no meio? 42. 42 cartas. Justamente porque eu não achei espaço para as 2 Crawls no site. Compacta. Vamos então agora para essa deck, dar continuidade, já que é um deck de fusão, um deck que faz muito combo. Já vamos nessa sequência então. Exatamente. A carta que faz o deck ser absurdo ainda é Ecclesia Synchro, traz a Cartesia para fundir com os Dracoteus da mão, traz o Albaz Preto, traz o Albaz Branco, traz a Quen, traz todo mundo. Quando morre vira board breaker, flutua, é muito boa. Aí 2 Albion. É uma escolha um pouco diferente, porque normalmente a galera joga com pelo menos um Nobel pra poder ter out pra Luna Light, mas eu já vou explicar isso depois. Eu não preciso deles. Porque às vezes é bom ter um sobressalente por conta da Branda de Fusion, mandando Frixil, pra fazer o Secretarium, é interessante. Então por isso eu uso 2. E aí, a melhor carta desse deck ser disparado do Branded pra mim sempre vai ser o Mirror Jade, por mais que hoje tenha outro card que eu vou falar já que ganha jogos é absurdo. Aí pra jogar fácil, um Albalenato, se você precisa, porque muita gente joga de Branded, deixa o Albaz na mesa pra dar Tinkates e fazer o Mirror Jade no teu turno. Então precisa do Albalenatus hoje, principalmente porque você pode dar Fallen Virtues pegando Branded Fusion, precisa desse deck, desse card, porque quando você passa de Artalion e Albaz na mesa, você transforma ele nisso, você não toma Super Poly, no máximo você pode tomar o Albaz do cara trazendo o Albalenatus, mas é muito difícil isso acontecer, você precisa dessa card, até porque muita gente não sabe a diferença entre uma Fusion Summon e a Special Summon do Albalenatus. Como ele não pode ser usado como material de fusão, para invocação fusão, a galera não sabe que assim como o Albion Branco, você pode usar ele para fazer o Albalenatus.
O Albion branco, muita gente coloca na mesa, não vai tomar Super Poly, não vai tomar Fallen Alpha Base, descartando uma e fazendo fusão, mas toma o summon inerente do Albalenato. Isso é muito importante, muito forte. E aí aquela questão que eu falei, Brand de Fusão começando, você faz o Titanic Clad, porque você mata ele com Pan e ele pode trazer um Albaz preto, dependendo da situação, se o cara for ter invocado algo no teu turno, porque é algo que alguns decks fazem. Pode trazer um Albaz branco para invocar Eclésia se você tiver brincado, não conseguiu fazer o Artalion para pegar o Albaz branco para mão. Pode fazer a Quen, e a Quen gera mais interação. Se você abriu sem High Spirits, ela manda High Spirits, e High Spirits volta para sua mão. E justamente você compra. Você tem mais uma carta para descartar e ficar reciclando. Hindbrum não tem que ter para trazer o Albaz preto do Grave, ou o Albaz branco trazendo a Eclésia, trazendo o Albaz preto. É muito bom. Aí um Granguinol padrão, até mais alvo de High Spirits, tá? Porque dificilmente você vai fazer o Granguinol com a Cartesia, a não ser que você queira trigar, tenha só a Cartesia no campo e Mululu na mão, aí você faz, ou só a ficção na mão, porque aí você não pode fazer um card Dracoteio, porque tem que ser um Dracoteio ou mais um monstro na mão. Então aí você faz o Granguinol nessa situação, tá mais de food pra High Spirits, porque quando você usa o Titanic Clad pra trazer a Quen, você já não tem o efeito mais dela de banir pra trazer a Quen do deck. E aí, o MVP fortíssimo de hoje foi o Dogma, que é um Towers, mas eu não usei em nenhum momento o fator dele ser Towers para ganhar as partidas. Eu usei o fator de reciclar as fusões do cara, reciclar as cartas de Qtani, reciclar o meu próprio secretário para evocar ele de novo pelo efeito da Cartesia ou da Faimena. Então, é um card absurdo, se tivesse espaço para 2/2, e é um dos cards que vai morrer no teu extra deck, você não vai querer jogar isso pro cemitério com nenhum efeito, porque justamente ele não gera... Sei lá, você pode pegar uma Fallen Virtus, mas ele não gera interação necessária. O forte dele é sempre quebrar o board do cara e embaralhar. E aí, os cards mais genéricos, que é justamente o Secretarium. Eu joguei contra 3 Brandeds hoje, então, nosso Secretarium super absurdo, forte. super forte. Faz um Floodgate. Super poly. Aquele espirro que vem e... então, assim, absurdo. Você viu muitos momentos para reciclar cartas. Volta o Artalion pro extra deck, que hoje você só tem 2. É absurdo. Caos. O Caos, minha Nossa Senhora, é um bom alvo de Super Poly hoje também, justamente porque tem muito Branded. É um card bom, porque se você brinca com Faimena, Pan e Albaz, você pode fazer a Faimena fazendo ele, que aí você mata um monstro pelo Pan e mata um monstro mais pelo Trap com ele. Ele é muito absurdo, muito forte, 2500 de ataque e defesa, assim como todo padrão do deck. Aí eu tenho os alvos Super Poly agora, o Mudragon e o Teseus, tá? O Teseus pega o Branded também, tá? Por incrível que pareça, porque as cartas que são Light e Spellcaster que o Garuda pegaria são Thunder também, então são 2 Thunder, você faz o Teseus. Fiz o Teseus contra a Yumi ontem, pegando os 2 Synchro e não deixando o Synchro trigar. E o Mudragon, que o Mudragon, pra mim, é uma carta muito relevante, porque o Qtani dá alvo, então você protege ele dos teus... do alvo, acho que é Reco, a Reco que mata monstro, você protege do alvo dela. Só tem um problema, você tem que tomar muito cuidado quando você for trocar o atributo, porque você trocar o atributo pelo mesmo dos monstros no campo, você fica de aviso pra poder tomar um Mudragon do oponente pela Super Poly, porque você vai ter 2 bichos com o mesmo atributo e tipos diferentes. E aí, carta padrão, 2 Artalion, se pudesse usar 3, usava 3, se pudesse usar 4, usava 4. Não tem mais necessidade do Gulamel, porque essa versão um pouco mais do Branded, você enche o campo de Spell Trap, você enche o campo de bicho, então o Gulamel, ele só atrapalha, tá? Então é por isso que você não vê mais Gulamel nos Dracoteiros, é porque o card realmente ficou desnecessário. Shaulas foi um card muito mal pensado pra se jogar, tipo, porque provavelmente eles já tinham um plano pra banir pro Dracoteio, e assim, você... Entregar o Shaulas, que é uma carta que não é quick. O problema do Shaulas é que o efeito dele no campo não é quick. Então, é muito ruim. É level 6, se eu não me engano. Então, assim como o Gulamel é 7, o Albaz, quando você já faz o Albaz, você se loca, não consegue fazer isso. Então, é melhor manter tudo level 8. Maravilha. Agora vamos pro side, então, né? Vamos para o side deck. O side deck hoje, 3 por Ulha. Alguns contestaram a carta, mas eu acho que ela é necessária para o jogo, justamente porque tem o Yami no jogo ainda poucos. Decks rogues invocam muita carta da mão. O Qtani, você quando dá um por Ulha já vai pensar 3 vezes em vez de fazer as 3 normal summons que ele consegue fazer, a do campo, da bateria e a da rodada. Então eu acho que é uma carta, é de certa forma um board breaker contra esses decks, porque o cara já vai querer fazer menos. Você dá chain por Ulha na summon do Albasta, já troca para 1. Então se o cara tiver a Cartesia na mão, ele já não vai fazer. Então é um card muito interessante, é um charme muito interessante. Não entra em todos os jogos, mas é interessante. E aí a carta padrão, que eu acho que tipo tá em todos os side decks hoje, é um Feather e 2 Lightning Storm. Sim. Esse Lightning Storm, acho que eu não usei nenhuma vez pra monstro. Usei só pra Spell Trap, porque hoje tem muita Solen no jogo. Tem muita, no caso do Dracoteio próprio, eu tomei Lightning Storm a rodo. Então é algo bem complicado, porque hoje o jogo tá tipo muito de controle. Você força as KTS do Qtani. É absurdo, porque normalmente eu vi muitos Qtanis errando, dando o efeito da remix só na main phase, só que na main phase a prioridade é de quem tá jogando, então o cara acaba não conseguindo ter a Red Seal pra negar isso aqui, tá? Certo. Não foi o caso do Qtani que jogou contra mim hoje, mas ontem rolou essa interação. Aí você joga uma Horn, que é a que tá faltando, é muito bom contra a Qtani, ela entra com decks que você hita o normal summon, como Yumi, o Blue Eyes e tudo mais. Aí 2 Solen Horn e uma Judgment. Você usa 2 Horn porque a Judgment não tá a 3, então
A Warning serve muito Branded Fusion, Keto, Harahu, as KTS, que faz sincronia resolução. Então, muita coisa, tá? E aí tem que ter 2 draw, pra você evitar tomar FTK à toa de uns decks esquisitos. Ontem eu tomei, quando eu tava jogando Last Chance, eu joguei. Primeira rodada, tipo, de algum Last Chance que eu joguei contra um Arcana, eu tomei aquele FTK, aquele giro turno, eu ganhei a match, mas eu fiquei surpreso porque, cara, são coisas absurdas no jogo que não deveriam existir. Tipo, literalmente não é eu te loquei e você tenta jogar. É literalmente você não joga. O turno volta pra mim, eu vou bater e acabou. Sim. Então é complicado. E pra finalizar, 2 Lavagole. Porque justamente existem algumas vertentes de Dunzi hoje que estão usando Spell Canceller, tem a questão do Luna Light que eu falei, e esse Lava Golem ele é interessante porque o deck não precisa de normal summon, o deck tem muita jogada sem essa normal summon, então é algo que você pode usar sem medo, fora que ele é 3.000 mais de ataque, ele é 3.000 de ataque, então você consegue justamente trazer o Albas Preto, fundir com ele e fazer o Titanic Clad, então não é um problema no teu board também. E por último, o Alt Ligra que eu falei, o Kaiju nível 10 ou 11, não vou parar pra contar agora. Ele é um Kaiju máquina e luz, então tanto faz, só que você usa pra fazer o Titanic Clad. Porque a soma das estrelas dele com o Albaz dá exatamente 3.900, a Ligra tem 3.800, se eu não tô enganado. Certo. Então e como o Titanic Clad ele entra inafetado por monstros invocados por Special do extra deck no turno que ele é summonado, ele só bate na Ligra, a Ligra morreu, aí você setupa o board e tenta jogar na volta. Muitas vezes dá pra matar, porque os Artalions voltam e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado. Certo. Maravilha. Então agora a gente vai falar então um pouco das suas partidas, né? Basicamente, você disse que jogou 2 regionais. E aí, somando, foi um só? Foi um só. Joguei hoje. Só o primeiro. Ah, legal. E esse primeiro foi que você foi campeão? Isso, exatamente. Então você jogou 4 partidas, é isso? Joguei 4 partidas. E aí teve a história do juiz aí que prejudicou você e uma galera. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, o que acontece? Eu me inscrevi, eu fui o 11º a me inscrever, tava até com o Laura lá na hora, falei, Laura, qualquer coisa você escreve aí que parece que não vai fechar, 16 tão cedo, e a gente tenta a sorte de não cair um contra o outro. E aconteceu que eu falei, vou no banheiro. E aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, tava a mensagem do Vitor, o juiz tá chamando, corre. Eu saí correndo, quando eu cheguei tinha eu, mais 2 moleques, e o juiz chamando, tipo, e aí o juiz olhando, porque não aparecia mais ninguém, eu pensei, caramba, só nós 3 que se inscreveu, o resto da galera pensou a mesma coisa, foi almoçar, foi no banheiro, foi trocar carta. Aí simplesmente cheguei, o juiz falou, porque esse Continental tá uma loucura, porque o juiz não tem padrão de fala, uns falam português, os outros espanhol, os outros inglês, então, tipo, você fica louco, entendeu? E aí ele falou, fica nesta mesa. E aí, lá. E aí a gente foi lá, foi eu e esses 2 manos, e a gente ficou esperando. Nada de aparecer mais gente. Aí eu achei que tava tendo regional de Gênesis do meu lado, minha meta, sei lá. Aí eu olhei uns deck meta, Branded, Kyutani. Aí eu falei, pô, não é possível. Cheguei no juiz, regional 1, onde que é a mesa? Aí ele, Dos Santos, porque foi o mesmo juiz. Esse era outro juiz, não foi o que levou a gente na mesa. Esse é um juiz que apitou, acho que 2 Last Chances meus ontem. Então ele já, acho que familiarizou o nome, porque o meu, enfim, nome simples, então é muito fácil gravar o rosto. Aí ele virou e falou pra mim, começa com 1 no Game Loss. E aí eu já contestei, já falei, pô, mas foi o outro juiz que levou a gente pro lugar errado, como assim eu vou começar com Game Loss? Aí ele começa com 1 no Game Loss, sai ideia e escolhe quem começa. Eu falei, tá bom então, né? Fazer o quê? Pô, vai mudar o quê? Já começou no prejuízo, né? Eu pensei, pô, irmão. Chegou a fazer site? Fiz side, o cara não sabia o que era. É que assim, o meu side é muito padrão, né? O meu side pra ser primeiro é as 3 Solen e a Hornet. Aí sai os 3 Fualo e sai uma Droplets. E é isso. E aí, o cara não sabia o que era contra, ele não tinha o que sidear, ele tipo, trocou 3 cartas do deck e jogamos. Aí era um Brand, aí eu fiz um 0. Aí Game 2, eu abri, último jogo, eu abri com um Purulha, desse Purulha na team do Albaz, e eu comprei um Fualos na team do Albaz. Aí, tipo, o Branded sobre Fualos ou sobre Purulha, ele consegue jogar dando máximo draw, pelo menos ele tomou os 2. Então tudo que ele fazia, eu comprava. Caracas. Aí eu enchi a mão de Board Breaker, falei, irmão, não tem muito o que fazer não aqui. Aí, tipo, só ganhei no Game 3. Aí, beleza. Top 8. Aí eu fiquei até mal pelo cara, né, porque ele, só precisava ganhar uma, tipo... É foda, às vezes ele se coloca por trás coloca no lugar da frustração dos outros. Aí fui pro top 8, a gente tinha ganhado 2 tickets nisso. Aí fui pro top 8, eu joguei contra outro Branded. Foi tipo outra partida que o cara sabia meu deck. Esse cara caiu contra o outro cara que tava junto comigo, que tomou Game Loss também. Aí ele falou, pô, deve ter sido a mesma situação e tudo mais. Aí fui jogando, Game 1 eu ganhei. Game 1 ele começou, eu ganhei, eu perdi todos os dados, tá? Isso é uma informação importante. Ele começou, eu quebrei a mesa e ganhei. Game 2 ele começou, não consegui passar da mesa dele. Game 3 eu comecei. Foi um jogo jogado, foi um jogo onde que o juiz virou e falou 1 minuto, eu já comecei a combate desesperado, rápido, muito rápido, ignorando alguns efeitos que eu deveria fazer, mas sabia que eram desnecessários, às vezes você tem que abrir mão, porque eu também não sabia da índole da pessoa, sabe, podia chegar na Battle Phase e ficar falando, tem sangue, não sei o quê. Aí o juiz falou 30 segundos, eu coloquei o devorador na mesa, tirei o bicho que tava na mesa dele, falei Battle Phase e ele estendeu a mão. Então, caraca! Então, assim, foi loucura. Eu já comecei essas 2 partidas por um frio frenético. Aí começamos o Game 3 contra o Kyutani, uma puta vontade de ir no banheiro, porque eu tinha tomado um Monster. Aí, pô, já viu, o Monster é igual cerveja. Você começa a querer ir no banheiro várias vezes. Aí eu morrendo, apertado pra ir no banheiro, jogando contra o Kyutani. Perdi dado de novo. Perdi Game 1. Aí, Game 2, eu ganhei. Não, perdão. Essa partida foi a que foi 2-0. Essa partida foi 2-0 também. Eu ganhei o Game 1, perdi no dado, e o Game 2, eu sei que, assim, cara, ele parecia que, tipo, justamente pela questão que eu falei, o deck não é mais usado, ele não sabia dos times do deck, então foi bem tranquilo essa vitória, porque eu tô acostumado já, tipo, a jogar muito no feeling, então
Eu joguei uma, 2 partidas contra o Kiltania, já peguei estratégia, você tem que ir sempre irritando o normal summon, porque sem a normal summon ele não faz nada, sem ter um bicho em campo. E acabou que ele foi infeliz, porque ele olhou minha mão, ele não conseguiu olhar o topo no deck porque ele brincou no game 2, minha draw do topo do deck foi uma Brand Diffusion, ele não tinha essa informação, aí eu fui jogando, e aí tipo, quando ele falou, aí quando ele viu quanto na mão, aí eu falei, uma. Aí ele falou, eu sei qual que é essa carta, aí eu falei, vai saber agora, e ativei a Brand Diffusion, aí ele falou, puta, foi a draw, né, eu falei, foi o top deck. E aí eu limpei o board dele, bati, ele entregou. Uma carta virou uma board inteira. Isso, aí eu ganhei mais... nisso eu já tinha ganhado 4 ingressos, 4 tickets. E aí eu virei pro juiz e falei, pô, e aí, não tem mais tickets pra quem vai pra final? Ele, não sei o que. Aí eu pensei, pô, vou nadar aqui até aqui pra perder na final, era melhor perder na semi mesmo, não faz diferença. O segundo lugar não tem diferença nenhuma a premiação pro terceiro e quarto lugar. Caraca. Tipo, isso eu achei horrível. Aí começamos, perdi outro dado, game 1 ele ganhou. Aí era o quê? Era outro Branded. Olha isso. Outro Branded. Aí game 1 ele ganhou. Game 2, eu setupei a mesa inteira, 5 traps, 6 monstros, essa Monster Zone, tudo locado. Começa o jogo Feather Duster. Aí eu falei, fudeu, ele deu esse Feather Duster sem bater nada, ele tá com Fallen the Virtuals, Droplets na mão. Aí eu dei o Flame já sabendo que eu ia ter que ativar tudo que eu tinha. Aí tipo, eu tinha deixado um atalho em ataque de proposital, aí deu Fallen Virtuals na Duster. E aí, pô, eu já ativei todas as cartas que eu tinha, dei uma Fallen Virtuals no meu Secretarium, que locava ele, mas eu vou explicar o porquê já. E dei também uma Crow na minha Quen, porque eu sei que o Branded não tem como tirar a Quen com a Crow. Então eu falei, a Quen tá em defesa, daqui ele não passa, eu vou jogar ainda nesse jogo, foda-se. Absurdo. Tanto é que ele limpou meu board, ficou só a Quen lá e eu ganhei essa partida. Por que eu tirei o Secretarium da mesa essa hora? Porque eu tinha muitos monstros que faziam várias coisas. Então qual que era a estratégia? Eu ia fazer o Devorador no susto quando desce, fiz o Devorador e embaralhava o Secretarium. Então aí deixava jogar, ele já tinha pensado que já tinha lidado com o Secretarium. Aí quando ele foi dar summon de um Albaz, uma Ecclesia, alguma coisa, eu já dei Chain da Cartesia pra fazer com o Artalion e a Faimena da minha mão, eu já fiz o Secretarium. E o Secretarium, tipo, locou o bicho dele, ele ficou sem o que fazer. Porque ele já não tinha mais como fazer nada referente a isso. Aí eu voltei a jogar. Aí foi a vez dele de novo, aí ele viu que não ia passar no meu board estava muito bom, eu sei que todas as partidas duraram muito, acho que eu joguei 1h30, alguma coisa assim. Caraca, demorou muito, eu sei que tipo... a galera comentou que toda hora falava lá, você tava jogando ainda. Demorou muito, eu não sei quanto tempo foi, porque eu fiquei totalmente desconexo do celular nesse momento. Mas afinal foi sem tempo, né? Afinal foi sem tempo. Maravilha. Aí ele, tipo, aceitou que ele perdeu o game 2, aí game 3 ele começou, eu tive a manha de dar Faimena pra 2 cartas na minha mão, pra tirar duas fusões. Quando ele falou, tô tentando ir pra End, aí ele já não tinha mais o que jogar, tinha só uma Super Poly setada. Eu joguei pequeno, joguei com cautela, tomei essa Super Poly, só que essa Super Poly que eu tomei fazia o meu Albion trigar, porque ele foi pro Grave, Sim. e fazia a minha Ecclesia subir pra mão de novo. Aí foi na vez dele, no final da vez dele, ele deu Mistake em Arrest. Aí beleza, porque ele tinha visto que eu tinha setado uma Keto antes de eu jogar, e eu ia ficar com essa Keto afetada, sem poder usar. Porque aí ele foi tentar jogar, ele deu Albion preto no cemitério pra jogar Retribution. Aí essa Retribution, eu já pensei, pô, ele vai jogar a Branded Diffusion, eu tenho uma Fallen Virtuals, eu vou interagir no Mirror Jade no turno dele, aí o Mirror Jade não vai fazer nada e acabou, sabe? Porque eu sabia que eu não morria, porque ele não tinha cartas suficientes pra isso. Aí ele deu Retribution, ele pegou o quê? A High Spirits. Aí eu pensei, pô, ele tem alguma coisa na mão diferente, ele vai usar essa High Spirits pra descartes. Aí ele tentou ativar High Spirits. Aí eu falei, irmão, você tá sobre mistake, você não pode ativar High Spirits. Aí ele falou, não, eu ativei no final do meu turno. Aí eu falei, a High Spirits tá escrito Your Next Turn. Então, tipo, era o turno dele, ele não leu essa parte do Your. Então, padrão, jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo jogada errada, mas essa jogada não resultou em nenhuma diferença do jogo, porque o que eu tinha setupado eu já ia ganhar do mesmo jeito. Eu não gosto do mistake no Branded. No Dracotail é excelente, mas no Branded não é forte. Então eu acabei dando a Fallen Virtuals jogando o Albion, como eu estava sobre Mistake, eu setei essa Brand Diffusion, comecei a jogar, Brand Diffusion, ganhei a partida, e aí tentei confortar ele sobre o erro na Mistake, porque é mais comum do que parece, por incrível que pareça. E aí depois eu deitei de alegria, fiquei com o pessoal, tirei foto, porque é net exclusivo, tipo, a gente tava fazendo as contas, mais ou menos, acho que vai ter no Brasil uns 25, porque só deram no Last Chance e nos regionais qualifiers, então absurdo. Motivo de alegria aí bastante, só. Alegria máxima pra quem tava aí na depressão de sexta pra sábado, terminar o dia como campeão regional é loucura. Só pra gente ir pras partes finais aqui, faria alguma alteração nesse deck? Pra hoje? Pra hoje, eu acho que talvez, só talvez, eu jogaria sem os draws. Sem os draws. Porque a nível que a gente jogou, o draw não fez nada, não foi relevante a nada, às vezes que veio foi pra High Spirits. Então, eu acho que eu trocaria o draw. O Purulha, talvez eu trocaria por alguma outra coisa, por algum outro body breaker, 3 Emblemass, 3 Dark Cooler, algo do gênero. Mas, tirando isso... Somente no side mesmo, então. Isso somente no side. Talvez uma terceira Lightning Storm no lugar
no lugar de um draw e uma terceira Solemn Warning no lugar do outro draw. Pra maximizar. Pra maximizar, justamente porque, como eu falei, eu trocava 3 Full Halos e uma Droplets pra colocar as 4 cartas no Unfresh que eu usava, ficava uma Droplets no deck ainda, então eu não gosto que feche essa conta. Então talvez eu usasse essa quarta Warning. Mas também é aquilo, né? Não dá pra afirmar certeza que... Porque às vezes só aconteceu de eu não precisar desse draw. Sim. Porque, por exemplo, eu coloquei o Out pra Luna, eu joguei o Last Chance que tinha a Luna do meu lado, só aconteceu de não enfrentar, mas eu tava preparado, entendeu? Porque justamente pelo fato de ter Board Breaker, você coloca um Towers lá, o cara não passa. Maravilha. E tem alguma jogada específica que você queira mostrar diferente desse deck? Cara, Deixa para o próximo evento, é surpresa? Então, eu acho que esse deck é muito difícil você falar jogadas, porque é um deck extremamente situacional, as jogadas são bem versátil também, né? São linhas completamente diferentes, vai depender de sempre a mão que você abrir, então é algo que, sei lá, cara, eu não sei como explicar, mas a linha que eu mais gosto é do Albaz descendo, e aí como você tem prioridade na summon do Albaz, você em vez de invocar a Eclésia, você dá um Super Poly, limpa o cara no campo do cara, faz follow, e eu acho que essa é a jogada mais relevante hoje do deck. Bem board break mesmo. Uhum. Legal. E pra finalizar, alguns agradecimentos? Pô, queria agradecer aí a galera do time, Vitão, Marco, que estiverem comigo, o Christian, que me ajudou bastante na decisão, me incentivou a jogar de Dracotale, agradecer o Rafa aí, pelos treinos de sempre, agradecer o Laura, que me ajudou bastante com a matchup contra a Dunzi, mandar um salve pra galera da resenha do Nate, pra galera do ginásio Pokémon aí, que é o local que a gente joga. E se eu não tô esquecendo de ninguém, é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu pelo Jake e pelo Douglas aí, que prestaram as Kraus. Então, é isso e tamo junto aí. Isso aí, galera. Compartilha, clica aí, segue, curte esse vídeo, comenta e até mais.